importante e bem avaliado livro Triumph of the City, do professor da Universidade de Harvard, Edward Gleiser, inspirou o seminário internacional O Triunfo da Cidade, apresentado pelo Centro de Políticas Públicas à Comunidade INSPER e a vários setores e interlocutores da sociedade. O presidente do INSPER, Cláudio Haddad, abriu o seminário e apresentou a importância da discussão do papel das cidades no desenvolvimento econômico e social. É um prazer enorme tê-los aqui hoje conosco em mais um evento do INSPER e do Centro de Políticas Públicas, aqui no INSPER, que visa criar debates, quer dizer, gerar estudos e uma série de outras atividades para ajudar o desenho e a implementação das políticas públicas. Problemas urbanos são importantíssimos, cada vez mais, em qualquer país. Então, política pública necessariamente tem que passar por um bom planejamento e execução, quer dizer, de medidas para tornar a vida nas cidades mais agradável e muito mais produtiva, gerando mais valor ao país. Na primeira palestra, contamos com a apresentação do prefeito Gilberto Kassab, que abordou a complexidade da gestão pública da maior metrópole da América do Sul. É uma honra muito grande ter a oportunidade de aqui conversar com vocês sobre os enormes desafios que tem não apenas São Paulo, mas qualquer grande cidade em relação ao seu futuro, em relação à superação dos seus desafios. Eu tenho a honra já de ser prefeito por 7 anos da cidade de São Paulo e, ao longo desses 7 anos, pude ser testemunho do quanto as pessoas cada vez mais querem viver nas grandes cidades. Em seguida, o professor Edward Gleiser trouxe os temas centrais discutidos no seu livro, exemplificando a contribuição das grandes cidades na evolução da qualidade de vida e de índices econômicos. I think the basic message here is hopeful that for 3,000 years, at least, humanity has been working miracles when we've been able to work together and learn from one another in urban areas. Whether or not we've invented philosophy in Athens 2,500 years ago, or created beautiful art in Florence in the 15th century, or figured out new electronic miracles in my own town of Cambridge 10 years ago. All of these things have happened when we are able to work together and learn from one another. That will continue to happen. And cities like Sao Paulo, and like Rio too, will continue to power the world's future. Hi, Ed. Is Leandro speaking. Hi, Leandro. How are you? I'm fine, Ed. Thank you. And I would like to ask you a question about your stories of success of cities around the world, and you're trying to compare many of the American cities in your book. And I would like to know your opinion about the historic competition between Rio de Janeiro and São Paulo here in Brazil. Oh. If you have something to say about the future of those two major cities of Brazil, would you say that Rio de Janeiro will succeed, or São Paulo will succeed faster, or what's the story behind this competition and the future of these two great cities? Look, I think they are two great cities, and I actually think their competition is a profoundly healthy thing for Brazil. I think it's wonderful that you have two cities that are both offering slightly different portfolios of assets, but I think the existence of the sort of more business-oriented capital of Sao Paulo puts pressure on Rio to respond and to be more pragmatic in terms of its policies. I think simultaneously the Rio de Janeiro stands for urban quality of life throughout the world, and I think its example puts pressure on Sao Paulo to try and deliver something that is more pleasant. They are also two cities that can learn from one another. I think many people think that in recent years Rio has had more success with crime fighting. That surely is something which is helpful for putting pressure on Sao Paulo to make progress in that area as well. Although, Leandro, you know these facts better than I do, so maybe I'm misled on this. But I think the competition is absolutely crucial and absolutely vital. As to which one will triumph in the long run, I think actually they both will triumph, and I think they both will be the better for the fight between the two of them. Para debater o tema, recebemos o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Serra, e a candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila,
que apresentaram suas perspectivas para aprimorar a qualidade de gestão das respectivas cidades e, consequentemente, da população e de todo o país. Porto Alegre é uma cidade que disputa a permanência dos seus jovens com grandes metrópoles como São Paulo. Então, é importante pensar nisso, né? São Paulo é uma cidade que, com todos os seus limites de qualidade de vida, é uma cidade do estilo que o Ed Glasser comenta, né? É um palco para os grandes encontros. Nós temos que entrar nessa disputa, inclusive melhorando a nossa qualidade de vida, né? Nós temos condições de melhorias, como eu disse, mais profundas do que São Paulo para tentarmos disputar. É muito comum, a minha geração tem saído de Porto Alegre. Né? Qual é a frase que eles dizem? Nós temos emprego, nós não temos carreira em Porto Alegre, que é o resumo da primeira parte do trabalho do Glasser sobre capital humano. Você inaugura uma linha e aumenta o desconforto. Por quê? Porque aumentou muito mais o número de passageiros. Tá certo? Isso não tem solução, fora continuar investindo, porque faz parte do processo. Agora, mas esta questão é básica, porque ela aumenta o custo São Paulo, brutalmente. Nós temos que pensar custo, né, que é uma coisa que, no Brasil, tem sido estigmatizado na prática. Reduzir custo. Custo Brasil, custo saúde, custo cidade. E aí, no caso, os transportes são fundamentais. Como na saúde, entre outras coisas, era remédio. O Centro de Políticas Públicas do INSPER agradece a presença de todos os palestrantes e de todos os presentes. A discussão de temas centrais que possam contribuir para as esferas públicas e para a sociedade é fundamental para que o INSPER cumpra a sua missão.